Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Iremos hoje dar continuidade com a graça do nosso Deus e pela misericórdia dele. Amém? No livro de Mateus, capítulo 21, que o Espírito Santo de Deus nos revele a palavra, que nos conforte os nossos corações, que nos dê sabedoria, discernimento e, em nome de Jesus Cristo, que a gente venha repreender todo bloqueio, toda arma forjada do inimigo que nos impeça de ler a palavra de Deus, de seguir a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Capítulo 21 de Mateus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta. Já sabia que estava lá, hein? E com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. É isso mesmo, gente, trazemos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Tudo cumpre, né? Dizeis à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito com Jesus, lhes ordenaram, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-se pela estrada. E as multidões, tanto as que os precediam, como as que os seguiam, clamavam. Precediam aqui, deve ser pessoa que ficava parada e vendo passar, né? Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entretanto, ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é esse? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tem uma música linda, né? De Hosana, né? A purificação do templo. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou os que ali vendiam, olha para vocês verem, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, as transformais em covil de salteadores. Pessoal, tinha uma novela de muitos anos atrás, né? Eu fui criado com vó, com vô, né? Graças a Deus, assim. Antigamente a gente tinha costume, né? Que tinha menos opção de entretenimento, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, para os meninos ficar quietos, tinha que assistir televisão, né? Então, eu lembro que tinha uma novela que chamava Roque Santeiro. Não sei se vocês lembram dessa. Acho que era Senhorzinho Malta, tinha um Chucalho, vocês lembram disso? E eu lembro que eu vi aquela situação, porque eles faziam venda aqueles apetrechos todos, e o cara ficava muito rico, e a conduta dele não era muito legal, né? Hoje eu tenho essa
maturidade para ver. Na época a gente achava até muito engraçado. É o tal de venda, talvez, de indulgência. Então a gente tem que tomar muito cuidado com algumas situações que estão sendo feitas nas casas de oração. A igreja somos nós, mas as casas que são colocadas com oração, de construção e tudo, muitas pessoas, né, utilizam disso para fugir um pouco da realidade. É lógico que tem algumas casas de oração que tem ali uma livraria, né, tem às vezes uma livraria mesmo, uma papelaria, para poder ficar, né, como também tem uma lanchonete, porque às vezes o pessoal fica muito tempo, para poder facilitar a aquisição de determinados produtos. Mas tem hora que a gente vê fora que muitas pessoas que às vezes nem consagram o mesmo Deus, vamos dizer assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Ficam nas portas vendendo alimentos. Eu tinha uma igreja uma casa de oração, né? A gente tem que mudar, que eu frequentei há um tempo na minha vida, e era muito cheio. E aí quando a gente saía lá, tava aquele tanto, igual saída do estádio de futebol, aquele tanto de gente com carrinho de cachorro-quente, aquelas barraquinhas, aqueles negócios todos. E certa vez eu tive, tem coisa que acontece só comigo, graças a Deus, né? Eu tive a oportunidade de escutar e ouvir um cara falar. Ele falou assim: olha, esse pessoal aí, tudo eu vim aqui é só para arrancar dinheiro deles. E o cara nem era cristão, ele acreditava em outro Deus. Então eu não sei por que eu estou falando isso aqui agora, mas Deus sabe, o Espírito Santo sabe, porque nós temos que vigiar todo o tempo. Você imagina, a gente está lá em oração, às vezes aquelas comidas são consagradas aos outros deuses, e a gente está assim tão, né, na unção, vamos dizer assim, que a gente nem percebe. Então, orai e vigiai, né? Simples como a pomba, prudente como a serpente. Então nós temos que ter prudência. E nessa situação, nós podemos, assim, né, verificar que tem muitas pessoas também que nos abençoam, né? Porque se você sair dali também e não tiver, às vezes, algo para comer e tudo, mas tem muita gente, pede a Deus, inclusive, para direcionar a qual pessoa que às vezes você vai alimentar, que você vai comer, né, que você vai comprar. Que às vezes tem um irmãozinho lá que está pedindo a Deus para pagar as contas dele e você está indo no outro. Então até isso, vamos pedir direção, tem hora, porque às vezes tem uma pessoa orando lá, pedindo, falou: Deus, manda cliente aqui para o meu comércio, né, para poder eu conseguir me manter, ou etc. Às vezes está com um coração bom, e às vezes tem pessoas que não estão ali com um coração bom, né? Então fica aí uma observação. Vamos lá no 12. A purificação do templo. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali, é o mesmo, né? Todos que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas. Eu falei desse jogo de futebol, tá igualzinho. E as cadeiras do que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será casa de oração. Vós, porém, transformais em covil salteadores. O 14. Jesus efetua curas no templo. Ele cura em tudo quanto é lugar, né? Basta uma palavra dele e Jesus é tremendo. 14. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Foram a Jesus. Presta atenção. Vieram, então quer dizer que ele estava e as pessoas foram. Buscai e achareis, né? Não é assim? Quando buscarmos de todo o coração. Então tem que ir a Jesus. Amém? Você tem que provocar a sua cura, você tem que provocar a sua libertação, você tem que provocar o seu milagre.
Jesus está pronto para ouvir e fazer, mas ele sempre fala: o que queres que eu te faça? Provoque o seu milagre, vai até ele. Amém? Mistério. Então vieram a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirasse perfeito louvor? Aí vem: e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Olha, é bem interessante uma situação aqui, que na estrofe, né, anterior, que é do 12, que nós lemos, de 12 a 13, ele fala que vendiam, compravam, né, os cambistas, etc. E essa outra estrofe, esse pessoal ficou indignado com Jesus, que eram sacerdotes e escribas. Por quê? Será que eles estavam beneficiando, cobrando um impostozinho ali desses cambistas, desse pessoal, e também da parte dele, né? Então vamos lá. A figueira sem fruto. 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Jesus tem fome também. E, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E, não tendo achado senão folhas, disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais nasce fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Isso aqui é um mistério tremendo. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi dito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Olha, eu acho que essa situação aqui é uma coisa assim que nós somos muito falhos. Ou por que nós somos falhos muitas vezes? Por causa dos espinhos, por causa de às vezes alguns ensinamentos que nós tínhamos aprendido, né? Ou que nós somos educados de uma forma que às vezes a gente dependia de uma pessoa para falar com Deus, né? Pode ser que a gente venha ter uma pessoa assim, né, para intervir por nós, mas muitas vezes a gente sempre não tomou posse daquilo que está liberado para nós. Amém? E a forma que Jesus nos ensina, ou que ele ensina aqui também, ensinou os discípulos, ele fala: em verdade vos digo, se tiverdes fé. Ele fala lá no grão de mostarda, em alguns capítulos anteriores. A gente tem que ter fé. Fé é você profetizar também coisas boas. Uma coisa que aquilo que ainda não aconteceu. Tem uma passagem da Bíblia que fala dos vales dos ossos secos. Poxa, se você for olhar nos olhos humanos, é impossível isso. Mas pela fé, pelo poder da palavra, você não pode duvidar. Se você ministrar que vai acontecer, em nome de Jesus, seja feita a vontade dele. O Pai Nosso ensina, bem resumido, algumas chaves para nós. A gente pede perdão, a gente adora a Deus, adoração, pedido de perdão,
faz o pedido, a vontade dele e exalta o nome dele. Amém? Então, tem esses parâmetros que nós precisamos adotar na nossa vida. Nós não podemos mais pensar, a gente tem que pensar como crianças, agir, mas nessa situação, né, na questão da pureza. Mas nessas situações de Deus, nós não podemos ser ingênuos mais, de ficar aceitando qualquer coisa. Quem vai aceitar qualquer coisa é porque não sabe ou não teve conhecimento. Então, se nós começarmos a buscar conhecimento da palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos revelar e nós não vamos sujeitar a qualquer coisa que estão falando aí. E aí nós veremos que o nosso Jesus, ele está comigo, com você, e pelo poder da palavra, se você crê, se tiver 3 ou mais, 2 ou mais, que está ligado na terra, está ligado no céu, vai acontecer se for da vontade de Deus. Então profetiza coisa boa, mesmo que os seus olhos, seus ouvidos não ainda estejam no mesmo tempo. O tempo de Deus você vê aqui que o burrinho, né, no coisa anterior, ele já sabia da questão. Então, já imagina uma situação que vai acontecer e já tenha fé em Deus. Não é poder da mente, não é isso, é poder da fé e oração. Algumas teorias, né, que o pessoal tenta misturar, muito parecido aí, algumas coisas, que fala poder da mente, que não sei o que, eu não vou nem dar muita ideia para isso aí, não, para nós não ficar, né? Não é poder da mente, é poder da fé. Nós cristãos, se nós temos o nosso Deus, que é o Criador do céu, da terra, do universo, de todo, soberano, ele é Criador, não criatura. O nosso poder é oração e fé. Amém? Vou dar continuidade. E tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Amém? Então vamos lá. A autoridade de Jesus e o batismo de João. É o versículo 23 do capítulo 21. Amém? Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Por quê? Estava entrando em choque, né? Eu não sei se você sabe, mas hoje nós temos condição de aprender a ler, de ter condição de ter uma Bíblia em casa, na internet, no celular. Ainda temos essa situação, porque até muito tempo, gente, a gente não podia ler a Bíblia. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, o Conselho Popular fala o quê? Que nós não podemos discutir religião, time de futebol, não é isso? E tem um outro negócio aí. Então, é política. Agora eu lembrei. Eu estou eliminando algumas coisas que não prestam da minha cabeça, correto? Então, o que acontece? Eu estou querendo procurar que meu HD fique guardando coisa boa. E aí essas coisas que não edifica, tá na lixeira, vocês entenderam aí, né? Lixeira do cérebro. Então o que acontece? Essa situação, ela quebra os paradigmas que as pessoas... Por quê? Porque na história, muitas vezes a religião, ela influenciou a política. Não é assim até hoje? Então, às vezes o cara político, o rei e tudo, ele precisava de comover o povo com uma situação que ele às vezes queria manipular. Ele ia até lá, o sacerdote ou a pessoa responsável da época, conversava, oferecia aos vezes algum benefício e tudo, e ele passava aquilo para o povo como se fosse uma coisa inspirada em Deus. Mentira! Então a população fazia às vezes algumas formas de controle da sociedade.
Tem uma fala que eles falam da rainha, né? Eles falam assim, pão e circo, né? Dá pão e circo para o povo que eles esquecem. Então, enquanto isso, o que estava acontecendo por trás? Eles estavam fazendo as cositas que eles gostariam de fazer. Então nós temos que ser manso como a pomba e prudente quando a serpente. Será que aquilo que eu estou vendo, a intenção é essa? Olha para vocês, né? Deus está falando aqui, né? Vamos continuar falando. Olha só para vocês verem. Vocês já viram que às vezes eu passo uma reportagem, né, em alguns canais aí, que a mensagem ela fala de um jeito num canal, com a interpretação, depois ela no outro ela fala de outro jeito e de outro jeito, é muito tendenciosa. Vocês já observaram? Então é isso. Se tiver dúvida, vão olhar pela Bíblia. Não vão julgar ninguém, né? No direito, muitas vezes a gente aprende a isso, né? Eu estudei algumas matérias e tudo, que ele fala? Que a gente não... E tem alguns tipos de crime que eles até, de certa forma, influenciam no julgamento, que não poderiam. Por quê? Por causa do clamor da sociedade. Então, uma notícia, às vezes, que ela gera uma repercussão, e se a fonte, por isso que essa questão do jornalismo, essa questão da informação, ela é muito delicada, porque a fonte, às vezes, ela pode não ser muito verdadeira, ou ela está manipulando uma situação, né? É igual a gente vê muitas pesquisas aí, quando o pessoal vai fazer campanha, esse negócio, tudo é tudo manipulado. A grande parte, vamos dizer assim, tem muita empresa séria. Então, e aí? Né? Você já viu aquela pessoa falar assim, eu não voto para perder, né? Tem às vezes um candidato, ele olha assim, eu vou votar em fulano, porque eu não voto para perder. E aí você acha que eles não pegam por isso? Lá no livro de Gênesis nós estamos estudando o que o homem, quais são os princípios dos pecados, as origens dos pecados. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Vou repetir, tá? O 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando, com que autoridade te faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhe respondeu, eu também vos farei uma pergunta. Eita, Jesus, tá vendo? Isso é ensinado. Quando a pessoa te pergunta, você retruca ela com a outra pergunta. Isso é nesses livros aí, tá, gente? De treinamento. Tá aqui na Bíblia. Se me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorri, é questão de critério, tá vendo? Como é que Jesus, ele gosta de critério, ele é criterioso. O critério, o peso, a balança, ela não pode ser desfavorável para um. Aqui, inclusive, na Bíblia, tem uma parte de a balança enganosa. Então é isso, a pessoa às vezes te acusa de uma coisa, mas se você for olhar para outra, ele usou outro critério. A gente não tem visto aí, em tudo, né? Ô Jesus, vamos lá. Então Jesus lhe respondeu, eu também vos farei, 24, eu também vos farei uma pergunta. Se me responderes também, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não acreditas nele? O pessoal já falando, é aquele negócio, o checkmate. Se fizer isso, ele vai falar aquilo. Eles analisaram a situação, tá vendo como é que é uma situação complicada? E se dissermos dos homens, e para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então, se eles falassem que era né, vocês entenderam aqui? De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles corriam entre si, eles conversavam. Aí eles falam, e agora? Como é que a gente responde? Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acredita nele? Então assim, se falar de João Batista, que era dos homens, então se ele pode, por que eu não posso? Se falar que é do céu, então por que vocês acreditavam nele
Então, se era um profano, um exemplo que eu estou querendo dizer, né, aqui, aí eles falando aqui, ó, e se dissermos dos homens, e para temer o povo, porque todos consideram João como profeta, aí eles iam entrar em contradição com todo mundo que aceitava João Batista. Então responderam a Jesus, não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faça essas coisas. Você está vendo? Faltou amor de Jesus na resposta? Ele foi ignorante? Ele foi sábio. Então, muitas vezes, muitas das situações que nos deparam, que a gente sabe que a pessoa está fazendo uma pergunta maliciosa, tendenciosa, isso aqui está melhor do que esses livros de coach aí, tá, gente? Isso aqui é do céu, isso aqui já é esse aqui é original, tá? O outro é cópia, viu? Vocês podem ver aí que o outro é cópia daqui. Porque você vê aqui, ó, ele ensina para nós como é que a gente vai fazer. Olha o exemplo. Olha o exemplo de Jesus. O cara pega, faz uma pergunta maliciosa para tentar te empurrinhar, e ele com sabedoria faz uma outra pergunta para que ele responda, sem faltar respeito. E aí, o que aconteceu? Não teve jeito, o pessoal ficaram encucados. Então nós temos que aprender com o nosso Jesus essas técnicas, tá? É a técnica divina. Então vamos lá, a parábola dos dois filhos. E que vos parece? O homem tinha 2 filhos. Chegando-se o primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Ó, combinou e não cumpriu. Dirigindo-se o segundo, disse a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois arrependeu e foi. Interessante, né? Qual dos dois fez a vontade do pai? O que vocês acham? O primeiro que combinou e não foi, o primeiro que não combinou, mas é o eficiente, eficaz, tem um negócio aqui também, né? Vamos dizer assim, qual dos dois fez a vontade do pai? Qual? Sem eu continuar aqui, vamos fazer uma pausa para pensar. 1, 2, 3. O segundo. Por quê? Porque declarou Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditarste neles. É aquele negócio, tem muita gente que combina as coisas. Ai, meu Deus, a gente perdoa muitas pessoas que nos feriram, mas quando a gente vai lembrar de algumas coisas assim, a gente não quer perder tempo com isso, né? Então, não vão deixar a gente nos contaminar com essas coisas, não. Mas quantas pessoas que já combinaram com a gente na última hora ou depois furaram? E quantas pessoas nos surpreenderam de fazer até o que a gente não esperava? Não é assim? Às vezes a pessoa conta que vai, né? Vamos dar um exemplo aqui. Às vezes você está precisando lá de um dinheiro emprestado, a pessoa, não, você pode ficar tranquila que eu te empresto e tudo. Aí na hora que você precisa do dinheiro, a pessoa não vou poder não. Aí aquela pessoa que você menos esperava, às vezes a mais simples, ela fala assim, não, aí você pediu para ela falou que não tinha, depois ela falou, não, eu te empresto. Não, um exemplo aqui não ficou muito bom, mas vocês vão entender. A que você menos esperava, às vezes, ela te abençoa. No caso aqui, o que está falando é muito no sentido assim, que às vezes a gente acredita em tantas coisas durante a vida, que aqui fala até que são ao passo são publicanos, meretrizes, creram, mas vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditar nele. A pessoa vai sempre dando colher de chá, né? Vamos falar um termo aí. Então vamos lá. A parábola dos lavradores maus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma
Sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber o fruto que lhes tocava. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e outros apedrejaram. Então vamos lá. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E, que sorte, hein? Da mesma forma, né, que fala aqui. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Vocês já estão pegando o mistério aí? Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, mantemo-nos e apoderamo-nos da sua herança. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Pessoal, peço perdão pela minha dicção aqui, eu vou bolando, tem horário do dia que eu fico meio, tá? Mas é o jeito que Deus me fez e é o jeito que eu vou poder, se for para melhorar, ele vai me melhorar, tá? Que eu tô até falando assim, porque ontem de noite eu dormi muito tarde, que eu tive que ir para uma outra cidade, e voltei muito tarde e não dormi muito direito. E foi até engraçado, porque o inimigo ele quer humilhar a gente, né? Porque eu fui ver um negócio ontem na internet e acabou que caiu justamente numa leitura. Só que o rapaz não tinha assim ao vivo, era só lendo, tipo um Cid Moreira, uma coisa assim. E aí foi me dando uma situação assim, muito de, puxa vida, olha para você ver. Deixa eu acabar de ler aqui, vamos lá. Então, e agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará parecer horrivelmente a estes malvados, e arrenderá a vinha a outros lavradores, que lhe remetem os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Oh, meu Deus, isso é bacana, né? Essa veio a ser principal pedra angular, e isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ele cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderão que era a respeito deles que Jesus falava, e, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estes os consideravam como um profeta. Vamos lá, vou falar dois assuntos, né? O primeiro daqui dessa palavra. O que estava acontecendo? As pessoas que dominavam ali, essa parábola quer dizer o seguinte: aquelas pessoas que dominavam ali a lavoura, né? Elas tinham um domínio, vamos colocar um paralelo aqui, como se fossem essas pessoas que dominam aí a sociedade. Quando chegavam pessoas, servos e tudo, que queriam ajudar ou mudar, ou que eles até mesmo, de certa forma, eles ficavam assim um pouco sentindo ameaçados, eles acabavam com a pessoa para não tirar o poder. E chega a determinada forma que essa situação posterior é a questão de Jesus. Tem algumas coisas que eu acho que eu vou deixar o Espírito Santo falar para vocês com relação a isso, vocês vão entender, até para alguma pessoa pegar essa mensagem assim, o corte e tudo. Então, olha para vocês terem uma noção. O paralelo é justamente do reino de Deus
com a sociedade e o que a sociedade faz. Jesus aqui era a pessoa que o pessoal está rejeitando. É a pedra angular. Assim, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, é muito mistério, né, gente? Mas deixa eu falar aquele outro assunto lá, que mais para frente eu vou ter que pausar o vídeo, porque realmente eu acho que eu estou com um problema aqui na minha pressão, tá? E eu não vou cortar o vídeo. Eu cheguei, igual eu estava falando para vocês, a gente cansado, né, com um sono assim, um pouco atrasado, e aí vem justamente uma situação para poder tentar nos derrubar. Porque aí você vê o seguinte, um trabalho muito bom de uma outra pessoa, né, Deus abençoe, e uma voz maravilhosa, o rapaz leu, eu falei, nossa, eu estou igual um analfabeto com essa leitura. Não é que eu sou analfabeto, mas eu tenho algumas dificuldades, né? Então, que fosse também, se Deus quisesse me usar, Ele vai me capacitar, amém? Então, o que aconteceu? Aí eu cansado, falei, nossa, né, querendo ou não, gente, não é muito, a dedicação para tudo na vida exige um esforço, né? Então, eu estando aqui tem um esforço, eu estou abrindo mão de talvez estar dormindo, estar fazendo outras coisas e etc. Mas eu sei que o mérito desse esforço na minha vida com Deus, para mim, está sendo muito melhor. Mas aí a gente começa a sofrer algumas setas. Isso aqui talvez vai te ajudar aí também. Porque aí vem uma pessoa que cai na sua internet, né? Não estou falando mal dela, que a leitura dela é brilhante. O cara tem uma dicção ótima, uma voz ótima. Deus abençoe ele daquela forma. Ele não faz o vídeo assim. E aquilo ali veio uma tentativa, porque o meu corpo estava fraco. O inimigo ele vai te atacar quando você está fraco, um corpo fraco. Veio um pensamento assim, por que eu estou fazendo isso? Tem gente muito melhor do que eu. Tem gente profissional, que tem equipamento profissional, que tem estúdio, tem isso, tem aquilo outro, que tem, né, o lugar certo, tem escolaridade em função dessa situação bíblica, é formado em tudo quanto é coisa, e eu aqui, né, a gente, não vou falar mentira para vocês, a gente fala, eu vou ficar perdendo tempo com isso, né, e eu estou fazendo papel de bobo. Aí a gente começa a dar aquele desânimo. O que acontece? Esses dias eu li aquela passagem, ela nunca marcou na minha vida igual marcou esses dias. É os espinhos que às vezes ele tenta te abafar, para você parar, para você não crescer. Aí eu falei, meu Deus, me dá uma direção, porque o Senhor que me deu a direção disso para fazer as leituras do meu jeito, do jeito que o Senhor me fez, do jeito que o Senhor, né? E eu acredito que vai abençoar, né, algumas pessoas, e igual já aconteceu na minha vida particular, assim, no ao vivo, né? Às vezes eu estava conversando com a pessoa, de repente ela vinha para resolver uma coisa de empresa e a gente acabava de outra coisa, ficava 2 horas conversando. Então, o que acontece? Mas aí eu orei a Deus. Eu falei, Deus, se for para continuar, que o Senhor me dá a direção, me dá força, me capacita e me dá sabedoria, né? Para também não fazer uma coisa para o Senhor, né? Assim, de forma que seja tocada, né? Que não seja com excelência igual a gente vê aí. Mas sabe o que aconteceu depois? Eu acordei de madrugada, eu dormi,
já era mais de meia-noite, quando foi 1h30, 2h, eu acordei assim. E aí eu fui ouvir um negócio, e assim, Deus te usa do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, para que o nome dEle seja glorificado. Então, dessa forma que eu falo, que eu estou falando aqui e tudo, pode ser que para alguns eu estou fazendo papel de bobo. Mas eu não estou preocupado com isso não. Eu estou preocupado em agradar o coração do meu Deus. Se Ele mandar eu parar agora, eu paro. Por quê? Porque é dele que pertence tudo. Mas se Ele falar para eu prosseguir, igual Ele tem falado, eu vou prosseguir. Né? E a glória seja para Ele. Então assim, eu não sei que tipo de pessoas que querem atingir, porque às vezes eu estou sendo fora do padrão. E às vezes Ele quer que faça isso. Então que seja feita a vontade dEle. Se no momento certo Ele quiser que eu me aprimore, que vai me dar uma leitura boa, uma voz muito melhor, né? Graças a Deus a gente já fala, já ouve, já vê, já lê, já está bom demais. Né? Assim, quando a gente está com fome, a gente come qualquer coisa, eu estou com fome. Eu não estou podendo perder tempo de ficar escolhendo que tipo de comida, não. Eu estou com fome da palavra de Deus, eu estou com fome de Deus, porque é muito tempo que a gente perdeu na vida da gente. É assim? Então, porque vai ter um rodízio na semana que vem, eu preciso comer agora. Então tem hora que é assim, a gente precisa de alimentar, é o que tem. Quem já não tem um filho adolescente em casa, uma pessoa que chega do serviço, o que tem para comer? Sai igual procurando a geladeira e tudo. Então é assim, tem hora para a palavra de Deus. Quando a gente está com fome e sede de justiça e coisa, a gente quer fazer as coisas do jeito que dá para fazer. Agora, se tivesse muito tempo programado, poderia até que, né? Então, eu peço a vocês que continuem orando por mim, para mim, que a gente continue orando, que repreender todo espírito de falsidade, toda perseguição, né? Que é uma guerra, viu? Não é fácil não, mas é assim que é bom, né? Porque o nosso Deus, Ele é soberano. O nosso Deus, Ele é o maioral. E não há uma batalha que Ele perdeu. Então é esse time aí que eu torço, tá, gente? Quem quer saber do meu time de futebol, desculpa, eu já falei para vocês, o meu time hoje de futebol é do meu Jesus, do meu Deus, porque Ele nunca perdeu um jogo. Por mais que vocês achem que Ele perdeu alguma coisa, Ele nunca perdeu nenhuma batalha. Amém? Então, me perdoe qualquer coisa e vamos falar de coisas boas, vamos pedir em oração, que crendo, eu creio nas promessas do meu Deus, a todas as profecias e promessas na minha vida, eu creio, porque foram de Deus, e assim como eu quero que vocês também creiam das promessas de Deus na sua vida, com fé, porque nós iremos receber, porque o nosso Deus é soberano, supremo e nunca falhou com ninguém. Quem sou eu para achar que Deus vai falhar comigo? Você é tão importante assim que acha que vai falar só com você, nunca falhou com ninguém, vai falar com você? Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, minha abençoada, vamos no amor de Deus. Glória a Deus.